vamos então à nossa conversa sobre a finalidade da hermenêutica jurídica, tá certo? Vamos direto para o slide para não perder tempo e a gente aprofundar o tema. Então eu coloco aqui, a hermenêutica se presta, assim, a que finalidade? Quando eu me pergunto qual é a finalidade que ela busca? A esclarecer o significado de um signo, ou seja, dar, ou pelo menos me permitir tentar descobrir ou construir, já começa o problema daqui, né, qual é o significado de uma determinada palavra. Então, note o problema que eu acabei de insinuar, porque talvez isso não tenha ficado muito claro na sua cabeça. Quando eu me pergunto, as palavras, elas têm um significado que eu descubro ou que eu construo para elas? Ou seja, esses significados, eles são significados que estão escondidos dentro das palavras, como se fosse dentro de um baú do tesouro, em que eu tenho que descobrir o segredo do cofre para poder descobrir o segredo que está lá escondido dentro da palavra, ou a palavra tem um significado que eu vou construir e atribuir a ela. Então, em outras palavras, significa dizer que a hermenêutica se presta a descobrir ou a construir significados para as palavras. Bem, mas se a hermenêutica se presta tanto, surge então uma nova pergunta. O significado do signo, ele é descoberto ou ele é determinado? Né? Ele é descoberto, e se é descoberto, o intérprete não interfere, porque independentemente de quem fosse o intérprete, se ele é descoberto, todos nós descobriríamos o mesmo significado, chegaríamos ao mesmo sentido. Ou ele é determinado, ou seja, aí o intérprete interfere, a depender de quem for o intérprete, a construção daquele significado é completamente diferente. Bem, se admitir que ele seja descoberto, então conclui-se que a hermenêutica não constrói o significado do signo, antes o declara. Então, se ele é descoberto, você só está dizendo, olha, o intérprete não interfere, ele apenas vai declarar um significado que já existia e que ele descobriu e que revelou. Porém, se o ponto de partida adotado é que a hermenêutica determina, que a hermenêutica constrói, positiva, impõe o significado ao significante, então forçoso é reconhecer que ele o constrói. Ou seja, em outras palavras, que o intérprete é parte determinante nesse processo de construção do significado das palavras e, por via de consequência, no significado da própria norma jurídica. Pode-se falar assim em duas diferentes finalidades para a hermenêutica, as quais, por sua vez, correspondem às duas distintas concepções de linguagem. São elas, a primeira que eu coloco aí como letra A descoberta do significado, que corresponde à concepção substancialista ou idealista da linguagem. O que essa concepção substancialista ou idealista da linguagem está querendo sustentar? Que basicamente cada palavra tem um único significado, ou seja, como se cada palavra fosse, como posso dizer, um frasco de perfume que guarda uma só essência. Então não há como eu guardar no mesmo frasco duas essências diferentes. Então, para cada frasco, uma essência, para cada palavra, um único significado. Então, essa é a sustentação da tese da concepção substancialista ou idealista da linguagem. Isso, obviamente, é facilmente desconstruível, porque se eu pegasse o exemplo da palavra manga, aí você ia dizer, a palavra manga pode ser manga de camisa ou pode ser manga a fruta, né? Então, eu mostraria rapidamente que uma mesma palavra não tem um só e único significado. Com isso, a gente já estaria colocando por terra a concepção substancialista da linguagem. Bem, letra B. E a construção do significado a que se refere a perspectiva convencionalista da linguagem. Então, se eu digo que a hermenêutica constrói um significado, essa perspectiva está partindo de uma concepção de linguagem. Qual é a concepção? Convencionalista, ou seja, a ideia de que a linguagem, na verdade, resulta de uma convenção. Então, em outras palavras, as palavras elas têm um significado não vinculado a uma essência, a uma suposição de que existe uma essência, né? Ou de retratar essa suposta essência. Não. As palavras, na verdade, têm o seu significado atribuído, né? Resultante, derivado de uma convenção. Uma convenção celebrada entre os usuários de uma língua. Então, os usuários de uma língua celebram uma determinada convenção de modo como poder utilizar as palavras para que eles possam se comunicar entre eles. Porque também tem um outro problema aqui. O outro problema seria o seguinte: se é uma convenção, cada um poderia dar à palavra um significado que bem entendesse, na verdade? E isso acabaria acarretando o quê? Acabaria acarretando a problemática de que essas pessoas poderiam não se comunicar. Uma vez que eu poderia dar à palavra manga um significado e minha colega dá à palavra manga um significado completamente diferente. Então, a partir desse problema, a gente chega à ideia de que a concepção convencionalista ela não está sustentando um relativismo absoluto, porque a linguagem tem a ver com comunicação.
ela está sustentando que a língua ela não tem ou não protui, ou não tem ou não parte do pressuposto de que há uma essência anterior a ela. Mas, por outro lado, mas que ela, a própria língua, tem o seu significado, né, o significado dela resultante de uma convenção entre os usuários da linguagem. Então, os usuários precisam construir consensos na forma de utilizar as palavras, e o próprio uso das palavras é que vai construindo, né, esses consensos de modo que as pessoas possam se comunicar. Tanto isso é verdade que quando alguém utiliza alguma palavra que as outras pessoas não conhecem ou que o outro interlocutor não conhece, a primeira pergunta que o outro interlocutor faz: o que significa mesmo essa palavra que você acabou de se referir aí? Porque eu nunca ouvi falar nessa palavra antes. Então, note, você veja, a comunicação é interrompida automaticamente quando alguém faz alusão a uma palavra que não conhece ou quando alguém utiliza uma palavra com significado completamente diferente daquele com que normalmente as pessoas utilizam. Então, dando sequência aí no slide, eu falo, uma concepção substancialista imagina que a linguagem representa a realidade ou o pensamento. Então, na substancialista, na primeira, na letra A, é como se a linguagem fosse uma máquina fotográfica. Ela pretende a ideia de representar, retratar, né? Representar como colocar-se no lugar de, né? Representar, ou seja, apresentar é se fazer presente. Representar é tentar se colocar no lugar do presente, né? Tentar se fazer presente no lugar de. Então, a melhor metáfora que me vem à cabeça é a ideia da fotografia, ou seja, eu tento representar a natureza, representar aquele instante, tentando congelar aquele instante através de uma fotografia. E a linguagem, vista do modo da concepção substancialista, ela pretende essa ideia de retratar, representar ou a realidade, o mundo externo, né, que nos cerca, o mundo empírico, ou o nosso pensamento, ou seja, o que nós estamos pensando. Então, muitas vezes a gente busca, né, a tentativa de tentar retratar aquilo que a gente está pensando, os nossos sentimentos, as nossas emoções, através de uma palavra, e nós todos sabemos que muitas vezes não existem palavras para definir o nosso sentimento, a nossa emoção, ou o nosso pensamento acerca de alguma coisa. Bem, a seguir, no momento oportuno, se verá com isso, como isso se apresenta no campo específico da hermenêutica jurídica. Então, eu vou mostrar como há uma inter-relação entre essas duas coisas com a hermenêutica jurídica. Bem, enquanto que uma concepção convencionalista pressupõe que a linguagem é um acordo celebrado entre os usuários dessa língua, usuários estes que teriam a capacidade limitada de manipular os significantes, os significados e as relações entre eles. Por que limitada? Porque aquilo que eu falei agora há pouco, se fosse uma capacidade limitada, comprometeríamos a comunicação, não haveria comunicação. Como se vê, quando se atribui à hermenêutica a finalidade de descoberta do sentido, assume-se o risco de se sustentar uma concepção naturalista ou histórica da interpretação, ou seja, a ideia de que se as palavras têm um único significado e se o objetivo da interpretação é descobrir esse significado, e se esse significado é um só, então a ideia aqui, né, se aproxima muito de uma ideia de interpretação ahistórica, ou seja, sempre que eu interpretar, eu chegarei ao mesmo significado para a palavra ou para a norma, e esse significado nunca mudará ao longo da história. Isso se aproxima muito de justnaturalismo, porque uma das concepções, uma das características, um dos traços marcantes do justnaturalismo é essa ideia de imutabilidade, ou seja, tanto as normas não mudam, como também o sentido das normas não seria passível de mudança. Então, por que não seria passível de mudança? Porque a mudança era vista como alguma coisa que acarretaria insegurança jurídica, como alguma coisa que afetaria a credibilidade da doutrina. Então, a mudança era vista de forma negativa pela concepção justnaturalista, ou seja, o direito não muda, porque o direito precisa acarretar um mínimo de coesão à integração social, um mínimo de segurança jurídica, um mínimo de certeza. Então, significa dizer que do ponto de vista hermenêutico, olhando a partir dos olhos do justnaturalismo, a ideia significa dizer eu devo buscar o sentido da norma e esse sentido, em princípio, é imutável. Isto porque se a hermenêutica serve para investigar e descobrir o significado escondido do signo, em maior ou menor medida, o que se admite é que ela tem capacidade de chegar ao significado perfeito e completo do texto. Ou seja, como se existisse, e obviamente isso é uma suposição, não é uma realidade, ou seja, não há como
É uma suposição porque efetivamente não existe, né? E nem nunca ninguém sustentou, ou melhor, sustentou, já está sustentaram, mas conseguiu demonstrar isso, ou seja, a ideia de haver um significado perfeito, um significado completo do texto, né? E ora, o que é perfeito não precisa mudar e não deve mudar. Tem-se então uma linguagem estática. Então essa é uma outra característica, ou seja, a concepção substancialista da linguagem, que tem a ver com essa noção de hermenêutica buscando, né, um único significado, hermenêutica descobridora, hermenêutica reveladora, hermenêutica que quer descobrir o significado da norma, tem a ver com essa ideia, né, de uma linguagem estática. Por que uma linguagem estática? Porque basicamente nessa ideia é como, vamos pegar a ideia de um dicionário, é como se fosse sempre as mesmas palavras que fazem parte do dicionário e essas mesmas palavras têm sempre o mesmo significado. Então nesse sentido, a língua estaria congelada tanto na composição, no arsenal, no repertório de vocábulos que fazem parte dessa língua, como também no modo em como nós utilizamos esses vocábulos, ou seja, o significado desses vocábulos são sempre os mesmos. Então, fazendo uma forçação de barra, uma metáfora aí, uma paráfrase, eu diria assim, essa concepção de linguagem estática, de linguagem que busca ter as palavras com um só significado, cada palavra com seu significado específico, etc. e tal, lembra-me um pouco à distância a filosofia da linguagem de Wittgenstein, mas não do último de Wittgenstein, mas sim do primeiro Wittgenstein, do livro Tractatus Philosophicus, né? Ou seja, Tratado de Filosofia, no qual ele sustenta que a filosofia estava predestinada a morrer, a desaparecer, porque, na verdade, o grande problema dos filósofos é que eles ficavam batendo boca em torno do significado das palavras, cada um dando às palavras significados diferentes. E aí a tese dele era qual? A tese dele era de que quando a gente se deparasse e resolvesse o problema da linguagem, a filosofia teria morrido, porque o grande problema que estava por detrás da filosofia seria a linguagem. Então, se a gente atribuísse às palavras um só significado e conseguisse demonstrar qual é a estrutura da língua, a gente estaria, com isso, sepultando a filosofia. Bem, obviamente, ele voltou atrás dessa ideia e uma obra pós-mortem, que foi publicada só depois de sua morte, Investigações Filosóficas, ele desdisse muitas das coisas que ele afirma nesse primeiro livro, Tratados Filosóficos. Bem, esse foi o intento de Justiniano no que toca ao seu Corpus Iuris Civilis. Por que eu estou dando esse exemplo aí? Porque Justiniano, grande imperador da Roma Antiga, bem como também, dadas as devidas proporções, podemos fazer dar esse mesmo exemplo citando Napoleão, no seu Código Civil francês, de 1804, a grande ideia, ou grande, vamos dizer assim, ideia que eles queriam sustentar, tanto Napoleão quanto Justiniano, era de que o Corpus Iuris Civilis, ou o Código Civil de Napoleão, tinha as suas normas com um único significado, e que ai de quem ousasse atribuir àquela norma um significado diferente daquele que já tinha sido determinado, ou seja, em outras palavras, estava proibido interpretar. Ou, dito de outra forma, para vocês entenderem melhor, a interpretação que era válida era uma só, que era aquela que era feita por Justiniano. Então, se você viesse a interpretar de uma outra maneira, você estaria errando. Então, normalmente, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Isso está muito associado a essa concepção de linguagem estática, essa concepção substancialista da língua, essa ideia de hermenêutica como alguma coisa que descobre, que revela, que retira o véu que esconde o significado que estaria escondido. Tá certo? Bem, todavia, quando se confere à hermenêutica o objetivo de construção do significado do signo, ou seja, de dar ao signo um determinado significado, o hermeneuta chama para si a tarefa de defender uma perspectiva normativista ou histórica da interpretação. Ou seja, quando você admite que os signos podem ter significados diferentes, você está, em outras palavras, dizendo o seguinte, que a interpretação ela é histórica, ou seja, ela, dependendo do momento histórico que você estiver realizando aquela interpretação, ela poderá vir a dar à norma um significado completamente diferente. Isso é bem a cara de Karl Lorenz, no livro Metodologia da Ciência do Direito. Ele diz isso literalmente, ou seja, eu posso vamos pegar um exemplo, matar alguém por motivo fútil. Então, quando eu pego a ideia motivo fútil, se eu for analisar motivo fútil na década de 40, motivo fútil tinha um significado. Se eu for analisar motivo fútil hoje, no século XXI, na segunda década do século XXI,
motivo fútil pode vir a assumir significados completamente diferentes. Então, com isso, eu estou querendo mostrar o quê? Que, apesar do signo ser o mesmo, os significados vão oscilando, vão se alternando ao longo do tempo. Por quê? Porque a própria interpretação, ela se admite como histórica, ou seja, histórica significa estar em constante processo de transformação, tá certo? Então, por que está em constante processo de transformação? Porque a língua aqui não é concebida de forma estática, ela é concebida de forma dinâmica. Então, língua concebida de forma dinâmica, para você entender isso de forma mais clara ainda, significaria dizer, voltando à minha metáfora do dicionário, aquela ideia de que no dicionário constantemente estão entrando novas palavras, estão saindo do dicionário palavras que a gente não mais utiliza, e no mesmo dicionário, palavras que a gente utilizava de X maneira, a gente passou a utilizar de outra maneira. Então, a mesma palavra pode assumir 5, 7, 8, 9 significados diferentes, a depender dos usos que nós damos. Ou seja, a gente pode usar aquela palavra de 8 maneiras diferentes. Então, o que é que determina o significado de uma palavra desse segundo ponto de vista histórico, a partir dessa concepção, dessa segunda concepção de hermenêutica jurídica e de linguagem? A forma como a gente usa a palavra. Então, o uso é que determina o significado da norma, o uso é que determina o significado da palavra que a gente emprega num determinado texto, tá certo? Então, afinal, se a hermenêutica serve para edificar ou construir significados, imperioso é, então, admitir que ela não tem a capacidade de chegar ao significado perfeito e completo do texto, tá? O que é imperfeito muda constantemente em um ciclo que nunca chega ao fim. Eis, então, que se tem uma linguagem dinâmica. Uma vez compreendidas as finalidades possíveis da hermenêutica, cabe agora a seguinte pergunta. Qual é a finalidade da hermenêutica jurídica? Então, há um pequeno plus aqui. Não é um detalhe pequeno, ou seja, respondida qual é a finalidade da hermenêutica, qual é a finalidade específica da hermenêutica jurídica? A resposta a essa pergunta parte da seguinte pressuposição. A hermenêutica jurídica apresenta aspectos que lhe são peculiares, próprios, específicos, não podendo, portanto, ser tratada da mesma forma que as demais espécies de hermenêutica. Então, não dá para tratar a hermenêutica artística, hermenêutica musical, hermenêutica literária, como se fosse hermenêutica jurídica. Vale aqui até um comentário. Volta aqui para mim rapidinho. Vale aqui até um comentário. Quando a gente fala de direito e literatura, no campo da filosofia do direito, que há uma vertente, né, da filosofia do direito, que aqui no Brasil, entre tantos autores, eu poderia citar aqui o Lênio Luiz Streck. Fora do Brasil, assim, me vem assim à mente diversos autores, mas chamaria a atenção basicamente de 2 autores, Ronald Dworkin, e numa vertente completamente diferente, criticando fortemente, e por isso sendo muito criticado por esses outros autores, porque vai exatamente na rota oposta, Richard Posner. Mas enfim, então eu vejo com um certo cuidado esse tipo de entrelaçamento. Não que não haja alguma forma como a literatura possa contribuir para o estudo do direito e da filosofia do direito. Não é isso. Mas eu vejo com um certo cuidado quando a gente se presta a achar que, a partir da interpretação de obras literárias, necessariamente a gente aprende necessariamente a realizar a interpretação jurídica. Isso significa dizer que interpretação literária é basicamente a mesma coisa que interpretação jurídica, quando, na verdade, não é. Então, há uma característica básica que distingue essas 2 formas de interpretação, a literária da jurídica. Por quê? Na jurídica, você está preso a dogmas. Primeira grande diferença. Dogmas dos quais você normalmente não pode abrir mão deles, né? E por que não pode abrir mão deles? Sob pena de não ter capacidade de decidir um conflito. E o segundo grande diferença é essa exatamente, ou seja, qual é a segunda grande diferença? Na jurídica eu me vejo obrigado a decidir um conflito, eu não posso terminar um processo sem tomar a decisão, sem chegar a uma interpretação que me permita decidir um determinado caso concreto. Na literária, na interpretação literária, nenhuma coisa nem outra, eu não estou preso a dogma algum, nem tampouco vou decidir problema algum, não tenho nenhum conflito para decidir. Então, a beleza da interpretação literária é exatamente esta. Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo bem pitoresco para vocês ficarem bem com isso na cabeça. Então, se eu pego Dom Casmurro de Machado de Assis, até hoje,
dá ensejo, e é por isso que o livro é genial, vamos chamar a atenção disso, é por isso que o livro é genial, por isso que Machado é Machado, né? É talvez o melhor escritor de língua portuguesa no Brasil até hoje. Por quê? Porque ele escreve a trama de tal forma que você fica na dúvida se finalmente Bentinho foi ou não foi traído por Capitu. Ou seja, há interpretações tanto sugerindo que Capitu traiu, há interpretações sugerindo que não, era como o nome era a neura da cabeça de Bentinho. Mas note, o autor, no caso Machado de Assis, ele não narra nada que seja conclusivo, determinante sobre aquilo. Ele deixa em aberto exatamente para que o leitor faça a sua interpretação, né? Chegue às suas conclusões por conta própria. Mas note, a beleza da interpretação literária é que fica essa discussão, essa polêmica aí, ela traiu ou não traiu, ele foi, me desculpe a expressão, ele foi corneado ou não foi corneado, enfim. Mas no direito a gente não tem esse regozijo, a gente não pode se dar ao luxo de ficar nessa discussão interminável, né? O que seria em direito os hard cases em inglês, ou seja, os casos difíceis que suscitam 2 ou 3 ou 4 ou 5 interpretações possíveis, todas elas diferentes entre si, mas que eu vou ter que chegar a um determinado momento e tomar uma decisão, ou seja, e aí, qual a interpretação eu vou aplicar para aquele caso, já que todas essas 3 aqui seriam possíveis, mas elas se contradizem umas às outras, né? Então, temos que tomar uma decisão, não podemos ficar em cima do muro. Então, aqui uma nota que distingue muito caracteristicamente a interpretação literária da interpretação jurídica. Eu só estou chamando a atenção disso porque eu tenho percebido, e percebido até cá entre nós com um certo receio, né, o modismo, né, eu tenho medo dessas modas, né, o modismo que certos autores e certos alunos e discípulos desses autores têm conduzido o chamado movimento do direito e literatura, né, e por sua vez toda a contribuição que esse movimento pretende dar para a hermenêutica jurídica, né, muitas vezes até reduzindo o direito a puramente hermenêutica jurídica. Quero dizer que o direito todo ele se resume única e tão somente em hermenêutica jurídica. Então, aqui também eu vejo com muita preocupação isso. Mas, em suma, então, acho que aqui é um certo excesso, um certo exagero nessas afirmações. Se é certo que a literatura e a interpretação na literatura pode, de algum modo, enriquecer a interpretação jurídica, sem dúvida nenhuma. Mas não é certo tomar isso ao pé da letra e cometer excessos e fazer certas afirmações que já passam a ser, eu diria assim, distorsivas, não respeitando a distinção entre hermenêutica jurídica e hermenêutica literária. Vamos voltar para o slide? Então, lá eu concluo no slide dizendo o seguinte, que, em outros termos, se hermenêutica é gênero, a hermenêutica jurídica é uma de suas espécies. Não há única, é lógico, mas sim uma delas. O que há, então, de específico na hermenêutica jurídica? Então, hermenêutica jurídica, há discussão. A depender da finalidade que se atribua à interpretação, se descreverá as peculiaridades próprias da hermenêutica jurídica de diferentes modos. Dito de outro modo, não há uma só concepção, né, acerca do que vem a ser hermenêutica jurídica e de quais são as suas principais características. A doutrina é muito controversa acerca do tema, por isso, com o intuito de apresentar algumas abordagens em torno do assunto, a seguir se fará uma apertada exposição de algumas concepções. A apresentação dessas concepções não tem, é lógico, o intuito de exaurir as correntes doutrinárias acerca da matéria. Lógico, porque são muitas, né? Pelo contrário, o objetivo é apenas exemplificar algumas concepções a partir delas e evidenciar a discussão, ou seja, mostrar como cada autor desenvolve ou explica o que vem a ser hermenêutica jurídica de modo diferente. E apenas com isso externar como o tema é polêmico e, portanto, longe está a gente de buscar um sentido único para as normas. Sendo assim, inicialmente se descreverá a polêmica que marcou o assunto no século XIX. Feito isso, se apresentará o pensamento de Kelsen em torno da questão. A seguir será feita uma apertada síntese do raciocínio de Reale, após o que se explicará a lição de Tércio Sampaio Ferraz. E o que se quer alcançar com essas exposições? Demonstrar erudição? Não, definitivamente não. O que se deseja é explicitar o óbvio. Não existe a concepção correta de interpretação. Pois se a interpretação é a fronteira entre os usos de diferentes tipos de linguagem, é a zona de tensão entre o sujeito que conhece, o intérprete, e o objeto que é conhecido,
o texto, a lei, a norma, o contrato. Então, ela não é ponto de partida, nem é o ponto de chegada, mas ela é a ponte entre as duas margens. Ou seja, ela sempre está na ponte. Aquela ideia de metalíngua, aquela ideia que minutos atrás eu coloquei. Ou seja, ela nem está no sujeito que interpreta, nem no objeto que é interpretado. Então, no século XIX, é isso que eu quero chamar a atenção já rapidamente disso para vocês, o problema da hermenêutica jurídica ele era basicamente enfrentado desta forma como está aí nesse item aí, voluntas legis versus voluntas legislatórias. Ou seja, alguns autores sustentavam que o objetivo da interpretação era descobrir a vontade da lei, voluntas legis, e outros diziam que o objetivo da interpretação era descobrir a vontade do legislador na hora de elaborar a norma, que seria voluntas legislatórias. Quem sustentava a tese da voluntas legis era conhecido como concepção objetivista de interpretação. E quem sustentava a tese da voluntas legislatórias era compreendido como a tese da concepção subjetivista de interpretação. Tá certo? Então eu coloco aí. É hoje um postulado universal da ciência jurídica a tese de que não há norma sem interpretação. Então, ou seja, toda norma, pelo simples fato de ser posta, é passível de interpretação. Isso eu retiro, coloco entre aspas, porque é uma passagem do livro de Técio. Então, logo, a pretensão de Justiniano de que fosse proibida a interpretação das normas do seu corpus iuris civilis, ou seja, Justiniano queria que as normas não fossem interpretadas, na verdade, como eu coloco aí claramente, não é uma exceção a esse postulado de que a norma não pode ser interpretada. Na verdade, é uma pretensão de que ninguém faça uma outra interpretação diferente da dele. Ou seja, de que só a interpretação dele é que vai. Bem, é muito recente a consciência de que a hermenêutica jurídica não é um amontoado de técnicas de interpretação esparsas, mas sim um saber teórico. Então, volta aqui para mim para chamar a atenção disso rapidamente. Vocês acham, muitas vezes tem essa impressão, né, de que hermenêutica jurídica foi uma coisa que sempre existiu desde, sei lá, desde os gregos antigos até passando pela Roma antiga e por aí vai. Não, isso não é verdade. Na verdade, até final do século XVIII, eu poderia dizer assim simplificadamente que não se tinha nem a noção do que era hermenêutica enquanto teoria. A hermenêutica já se sabia que podia se realizar a interpretação, isso é lógico, desde os gregos, mas basicamente era um problema de quê? De técnicas de interpretação, onde você desenvolvia técnicas de como você poderia interpretar esse texto. Mas não se tinha essa tentativa de tentar elaborar um sistema, né, dessas técnicas, de se elaborar uma teoria sobre essas técnicas, de elaborar uma teoria sobre o que é interpretação, ou seja, um esforço de teorização, seja sobre o sistema, seja sobre as técnicas, seja sobre os métodos. Não houve sobre a hermenêutica jurídica até o final do século XVIII. Esse esforço de teorizar sobre o que é hermenêutica jurídica, concebê-la como uma teoria de interpretação, só efetivamente veio acontecer a partir do século XIX. Então, não à toa, no século XIX é que retrata essas duas correntes que eu acabei de colocar aí como polêmicas, ou seja, voluntas legis, como concepção objetivista, e voluntas legislatórias, como concepção subjetivista. Uma dizendo que o objetivo da interpretação é descobrir a vontade da lei, e ao dizer isso está dizendo que o intérprete tem uma certa margem de criatividade, né? E outra dizendo que o objetivo do intérprete é descobrir a vontade do legislador. E ao dizer isso está dizendo que o intérprete não pode ter criatividade nenhuma na hora de interpretar. Tá certo? Vamos voltar então para o slide. Então eu coloco aí, é muito recente a consciência disso, de que a hermenêutica jurídica não é um amontoado de técnicas de interpretação esparsas, mas sim um saber teórico. Essa conscientização científica acerca da hermenêutica só veio ocorrer no início do século XIX. O certo é que a hermenêutica jurídica é marcada desde então por uma profunda controvérsia entre duas concepções de interpretação. São elas, a objetiva e a subjetiva. Então, essa polêmica até hoje se arrasta. Em diversos livros vocês vão encontrar essa polêmica. A concepção objetiva é aquela que assinala que a interpretação se presta a descobrir a vontade da lei, voluntas legis, o que pressupõe uma linguagem capaz de representar, olha lá o verbo de novo, o evento real, a realidade do conflito, ou seja, a linguagem como retratando a realidade do conflito. Por outro lado, a concepção subjetivista é aquela que sustenta que a interpretação objetiva descobrir a vontade do legislador, né? Aqui ouso dizer, retratar o pensamento do legislador. Parte-se aqui da
da pressuposição de que a linguagem representa o pensamento do legislador, ou seja, tanto numa quanto noutra, a linguagem está representando, retratando, numa realidade do conflito, noutra, o pensamento do legislador. Antes de avançar no assunto, é conveniente destacar o cuidado que se deve ter ao empregar os termos subjetiva e objetiva. Isto porque a doutrina oscila ao empregar essas palavras. Há quem compreenda como concepção objetiva aquela que o intérprete deva se manter vinculado estritamente ao texto de lei, não tendo qualquer margem de liberdade. Se adotada essa definição para a concepção objetiva, note-se que o significado da concepção neste segundo sentido seria completamente diferente do mencionado anteriormente. O mesmo se pode dizer em torno da concepção subjetiva, vez que há quem entenda essa concepção como aquela em que se permite ao intérprete certa margem de liberdade para realizar a interpretação. Apresentada a controvérsia doutrinária acerca da melhor compreensão dessas concepções, convém ressaltar que em volta delas há ainda mais uma advertência a ser feita. É preciso chamar a atenção que a discussão entre as duas concepções se dá dentro da perspectiva idealista de linguagem, ou seja, as duas você está adotando a concepção idealista de linguagem, ou seja, da perspectiva que confere à linguagem a capacidade de representar com exatidão alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser ou o pensamento, na voluntas legislatórias, ou a realidade do conflito, na voluntas legis. Volta aqui para mim. Então, senhores, eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações sobre hermenêutica jurídica.